guia do Espírito Santo. A palavra se encontra no primeiro livro da Bíblia, já acho o capítulo em paz. Capítulo 28. Para ganharmos tempo, nós vamos começar a leitura no verso 10. Gênesis 28, verso 10. Iremos ler juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do sono, disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó votou um voto dizendo: Senhor Deus, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Como é do conhecimento de muitos que essa parte se deu por conta de que Jacó tinha tomado a primogenitura, embora ele não tinha vindo primeiro do que o seu irmão. Eram gêmeos, mas primeiro nasceu Esaú, e Jacó grudado ao calcanhar do seu irmão Esaú. Mas o Senhor já tinha feito uma promessa, o Senhor já tinha predestinado, a ponto de dizer que o maior serviria o menor. Nenhum dos dois tinha nascido, nenhum dos dois tinha feito nada, nem certo nem errado, mas antes de nascer, o Senhor já tinha falado, e o que Deus promete, antes de nós existirmos, o Senhor já era, Deus é e sempre será, e as suas promessas, a sua palavra nunca caiu e nunca cairá por terra. Cumpriu, não dá tempo de entrarmos no detalhe, mas quando alguém troca aquilo que é de Deus e perde o lugar
que não deu valor, ele quer se vingar, achar algum culpado, esbravejar, falar e até expressar o que a carne e o ódio, o calor do sangue traz. Mas bem-aventurado aquele e aquela que está aqui nessa noite. O Senhor te deu a primogenitura chamada graça. Glória ao Senhor. E bem-aventurado aquele e aquela que, se permanecer fiel até o fim nessa nova vida debaixo da graça, farão parte da Assembleia dos Primogênitos. Santo é o Senhor. Pena que não dá para entrar nesse fundamento, mas bem superficial. A primogenitura está em Cristo, porque Ele, o unigênito de Deus, veio ser o primogênito dentre muitos irmãos. E essa primogenitura, ela está em todos aqueles que permanecem nessa nova vida debaixo da graça. E essa Assembleia dos Primogênitos, lá nessa universal Assembleia dos Primogênitos, nós vamos cantar uma vitória que ninguém mais vai tirar de nós. Primogênitos são aqueles que também farão parte da primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que não troca por nada desse mundo a tua primogenitura, para amanhã ficar aí nas redes sociais falando bobagem, falando que foi por causa disso ou por causa daquilo, mas o Senhor te firma na graça do Filho de Deus, e o Senhor vai te fazer você conservar debaixo desta graça maravilhosa, e o dia que o Senhor vier buscar a igreja, tu serás arrebatado, vai encontrar com o Senhor nos ares, e cantar uma vitória eterna que já não passa mais. E quem está aqui na comunhão, sinta as mãos do Senhor estendidas sobre este lugar, e o Senhor manda te dizer: conserva-te debaixo da graça das minhas mãos, e o inimigo não tem poder de te derrubar e arrancar as riquezas que Deus plantou dentro do teu ser. Glória ao nome santo do Senhor. Então Jacó recebeu a bênção, e o seu irmão ficou muito revoltado, e ele precisava ir embora dali, porque Esaú queria matá-lo, queria tirar a vida dele, e o Senhor também tinha colocado um temor dentro do coração dele, de não fazer igual ao seu irmão, que se unia, casava-se com as mulheres da terra, as mulheres estranhas, mas ele foi buscar alguém da sua parentela. O seu pai abençoou, e ele partiu, bendito é o nome santo do Senhor, para Padã Arã. Ele não ficou ali nas filhas de Canaã, e quando ele foi abençoado para ir para essa terra de Padã Arã, ele fisicamente estava sozinho. Bendito é o Senhor. E nós sabemos, irmão, que quando uma pessoa caminha andando, hoje temos conduções, meios de transporte, mas chega uma hora que pela distância da caminhada, o dia vai indo, o perigo vai chegando, pois há muitos animais que eles caçam à noite, animais sorrateiros, animais peçonhentos, feras. Bendito é o nome santo do Senhor. E o homem que tem a ciência, e desde que descobriu o fogo, ele precisa, quando ele vai se acomodar, dormir, ele precisa descansar para no outro dia cedo continuar a sua jornada, ele tem que fazer uma fogueira. E se vier mesmo assim um animal, ele tem que pegar um daqueles tocos, daqueles lenhos aceso, e pôr na frente da fera, para que senão ela venha e se ataca ele. Mas hoje está aqui uma igreja que na comunhão, na noite desse dia, no hino, na oração, no glória, no aleluia,
aleluia. Você foi colocando aqui já uma fogueira neste lugar, e cada um que está aqui vai continuar a sua caminhada nesse mundo de treva, mas o Senhor vai fazer você sair daqui com uma tocha acesa. Virá os bichos, as feras contra ti, tua casa e tua família, mas o fogo de Deus te defenderá do mal e da aparência do mal. Bendito seja o Senhor. Então Jacó cansou, precisava descansar para que no outro dia continuasse a sua jornada. Irmãos, era um lugar ermo. O que tinha ali? Bendito é o Senhor, a não ser pedras, e ele pegou uma delas e pôs por sua cabeceira, encostou, deitou nela. Bendito é o Senhor. E na hora que ele dormiu, ele sonhou um sonho. Poderá alguém pensar: meu Deus do céu, encostou numa pedra e conseguiu dormir porque estava cansado. Mas essa pedra prefigurava Cristo, a pedra principal de esquina, a pedra angular. Bem-aventurado aquela que está aqui nessa noite. Uma semana difícil que tu passou, vem lutando já há anos, mas chegastes aqui hoje. O Senhor manda te falar: faz semelhante João, reclina a tua cabeça no peito do Senhor, encosta nessa pedra. Quem está nela, a fera não pega, o mal não te leva, o pecado não te arrasta. Obre-nos com teu sangue. Igreja, um pouquinho mais de comunhão, não deixa vazar a comunhão que Deus está mandando, a porção do céu agora, em nome de Jesus Cristo. Quem está reclinado nessa pedra, você vai levantar daqui, o gigante vai cair, as castas vão ter que respeitar a tua casa, a tua família. Mas eu estou sentindo que o Senhor quer dar poder para muita família que está aqui. Ainda que tiver um só de uma casa, você sairá daqui cheio de poder, a tua caminhada não será interrompida, e tudo que vem levantando contra a tua casa, a tua vida, vai cair em nome do Senhor Jesus. Então Jacó encostou ali, bendito é o Senhor. E a hora que ele estava encostado naquela pedra, dormiu, sonhou um sonho. E aqui, para confirmação, a irmandade presta bem atenção. Eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A provar, irmãos, que essa pedra era o Senhor Jesus. E ao mesmo tempo ele foi o caminho, a verdade, a vida, e é até hoje. Quando ele chega para escolher os primeiros discípulos, ele fala, começou ali uma eleição: vem, segue-me. Deixava tudo e ia seguir o Senhor. Mas Filipe foi até Natanael, que era um zeloso da lei, temente a Deus, e falou para ele: acho que temos achado o Cristo. Falou: da onde? De Nazaré, da Galileia. Você acha? De Nazaré da Galileia pode vir coisa boa? Vamos entender isso, irmãos. Ainda há regiões até hoje no Brasil, elas são mal faladas, porque o povo ali é bravo. Existem justiceiros, jagunços, pessoas que tiraram a vida das pessoas. Não vou falar nome aqui não, mas alguns aqui já sabem disso. E quando, até hoje, alguém fala de onde é, dessa cidade, fala: oh, você é desse lugar? Pelo amor de Deus, ali era terrível, e só conta má fama. E os galileus, eles eram homens pescadores, fortes, rudes, ignorantes. Eles não tinham uma boa fama. E falou: Natanael, pode vir coisa boa lá de Nazaré, da Galileia? Falou: vem e vê. E na hora que ele chegou e falou: vem e vê, bendito é o Senhor. Natanael estava chegando e falou assim: eu te vi quando estavas debaixo da figueira conversando com ele.
Eis aí um homem em que não há dolo. Quer dizer, não tem pecado, ele guardava a lei, ele era temente da lei. Pronto, como é que tu me conhece? Lá debaixo da figueira, quando você estava falando com o Felipe, eu te vi, Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Só porque eu falei que te vi conversando com ele debaixo da figueira, você vem dizer que eu sou profeta? A partir de agora, você verá o Filho do Homem e os anjos de Deus subirem e descerem por ele. Essa mesma escada que Jacó viu, ela está aqui nessa noite. Se ela estiver dentro do teu coração, a tua terra não é arrasada. E se o adversário estiver falando que você é um derrotado, uma derrotada, ele é mentiroso. Os anjos do Senhor vai descer, vai subir, vai entrar na tua casa, nos teus negócios, na tua vida, e você vai cantar grandes vitórias ainda este ano. Glória ao Senhor. Então, irmãos, quando no outro dia, um pouquinho antes, não vai passar muito do horário, e eis que o Senhor estava em cima dela, lá no topo, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Nesta terra em que está deitado, te darei a ti a tua semente. E para ganharmos tempo, fez grandes promessas, que cumpriu fisicamente, e ela cumpre hoje espiritualmente. Bem-aventurado aquela que está aqui, e o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó é o teu Deus. Glória ao nome santo do Senhor, que enviou Jesus Cristo, seu Filho, onde temos hoje esse caminho e temos essa entrada no santuário de Deus. E a palavra que já não vai muito longe, bendito é o Senhor, tu não vai falar quão terrível este lugar, aqui é a casa de Deus, porque o Senhor fez morada, é dentro do teu coração. O Espírito de Deus habita aí, ele precisa de um livre curso para ele manifestar as vontades e os desejos, desígnios de Deus. Mas entraram quantos aqui nessa noite, cheios de desejos bons, e às vezes alguns, por mais que sejam bons, o Senhor não vai fazer do jeito que você pediu, mas o Senhor já garante pela revelação dessa palavra, que pelo livre curso do Espírito Santo, a partir de agora o Senhor vai começar a abrir o teu entendimento, tu terás uma experiência com Deus, e até as negativas que o adversário tem te dado por permissão de Deus, se tornará obras. Glória ao Senhor. E o Senhor vai confundir o inferno a espíritos malignos. Irmão, não queria entrar nessa linhagem, mas o Senhor falou: prepara a igreja com aquilo que eu estou dando de você vestir. Glória ao Senhor. Somos camareiro, ora garçons, estamos aqui numa comunhão. A igreja seja preparada, porque aonde tiver alguma coisa, aleluia, com rajadas fortes, vindo com negativa, travando, trancando, e o Senhor por permissão dele deixou até aí, mas o Senhor fala: está chegando o limite, aleluia, as forças serão aniquiladas, mas o poder de Deus na tua cabeça, nos teus olhos, na tua boca, no levantar da tua mão, nas tuas pisadas, aleluia. É o Senhor que toma essa boca pelo Espírito Santo para dizer: abençoado seja a tua entrada, a tua permanência, a tua saída. Santo é o Senhor. Ah, Jacó, povinho de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. E aqui, irmãos, quando ele acordou de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por cabeceira e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Nos Salmos está escrito: o Senhor foi ungido com óleo da alegria mais do que seus companheiros. Glória a Deus, que a coluna, a pedra principal é Jesus Cristo. Muitos falam: o que vai ser da igreja? Vai ser sempre o que Deus falou.
Quem está nessa rocha, nessa pedra angular, nessa coluna ungida, não cai. A única coisa que todos nós, desde o ministério, aos que vão passando os anos aqui dentro, os novos que vão chegando, temos que fazer conforme o apóstolo Paulo falou, seguir as medidas e o fundamento. Então, se a primeira pedra ela é angular, ela tem as medidas certas, ela não dá tortura nessa parede e nem nessa, por isso que é angular. É só seguir o fundamento que foi colocado, não inventar nada e também não tirar, não acrescentar e não tirar. Porque tem lugar que o inimigo cega e tira aquilo que Deus colocou desde o princípio. Já não crê mais na revelação, não existem os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito. Bendito seja o Senhor. Nenhum homem por sua própria capacidade pode herdar a salvação, é por graça. Bendito é o Senhor, e o Espírito Santo que o Senhor Jesus enviou é para guiar em toda a verdade, não é numa só, em toda a verdade. E bem-aventurado é aquela que está entendendo o recado final desta palavra. Não extingue o Espírito Santo dentro de ti. O Espírito Santo vai fechar o teu coração nas horas que não é para você fazer. Respeita o falar do Espírito de Deus que vai trancar o teu coração. Mas aonde o Senhor te colocar alegria, pode levantar os príncipes, os principados, as potestades, as castas. Sobre essa bênção que Deus está derramando em cima da tua cabeça, na guia do Espírito Santo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não vai ser atingido e vai sair do outro lado dizendo: o Senhor me atravessou no meio dessa situação tão difícil. Ai, irmãos, é a palavra que Deus está dando aqui no final. Quem tem fé seja aumentado, e quem estava perdendo, em nome do Senhor Jesus, receba fé dobrada agora. Sairemos do outro lado dizendo: o Senhor que fez isso para nós. Tem obra aqui, irmão, que vai ser verdadeiros milagres. Nós vamos falar: mas meu Deus, eu não vi a saída. O Senhor manda no tempo, Senhor, tudo está sob as ordens do Senhor. E o final da palavra é isso: tudo que você vier fazer, votando a Deus, cumpre. Porque muitos fizeram: se o Senhor me tirar essa enfermidade incurável, eu vou servir o Senhor, eu vou fazer isso. E muitos deles, curados, hoje estão chutando o prato que comeu. Outros não tinham condição de comprar um caderno, uma caneta. O Senhor providenciava tudo. Hoje, formados, acha que sabe mais do que Deus, pisa no pobre, no necessitado e esquece das origens de onde Deus tirou. Mas se hoje o teu voto for sincero e você cumprir, Santo Senhor, irmãos, olha o que Deus manda pregar: as bênçãos que Deus derramou sobre Abraão, Isaque e Jacó, ela será derramada em cima da tua cabeça. Glória a Deus. E voltou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Não vai ter outro Deus, é só o Senhor. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente lhe darei o dízimo. Dízimo, irmãos, na 10ª parte. Hoje o Senhor, pela guia do Espírito Santo,
Ele vai nos guiando e fazendo de acordo com aquilo que Ele faz saber, se é 10, se é 5, se é 20, o Espírito de Deus, como nós ouvimos nos testemunhos nessa noite, obras que o Senhor faz aqui, faz no Rio de Janeiro, faz na Itália, faz próximo de nós, o Senhor cria caminhos, abre portas, e o nome de Deus será glorificado. Só fica o recado final desta palavra: não extingue o Espírito de Deus dentro do teu ser. Sem o Espírito Santo não vemos, sem o Espírito Santo andamos errado, sem o Espírito Santo não temos vida. Você que entrou aqui nessa noite dizendo: Senhor, será que eu não sou mais crente? Eu não estou sentindo o teu Espírito. O Senhor te anuncia que esse deserto vai terminar, esse inverno da noite que te racha até os lábios e o calor que te consome, ele tem poucos minutos, e essa semana ainda tua alma vai cantar. Glória ao Senhor. Irmãos, vamos ficar na comunhão, porque alguém vai sair da geladeira e o Senhor vai te colocar diante dos anjos de Deus para você cantar um cântico de vitória. A vida vai voltar, aleluia, da tua boca vai sair um cântico que o céu vai se alegrar, e o inferno de cabeça baixa vai dizer: perdemos, e o céu vai dizer: vencemos. Aleluia. Então não extingue o Espírito Santo de Deus. É muitas coisas que vêm arregaladas, e só entra quem realmente já perdeu os sentidos espiritual, porque o Espírito de Deus já saiu. Mas tem coisa, irmão, que ela vem tão com uma blandícia que parece até que é o Senhor ou que vem de Deus. Mas o Senhor, na igreja que está aqui ouvindo esta palavra, onde houver o livre curso do Espírito Santo de Deus, pode até falar bonito, mas na hora que você ouvir e pesar, o Espírito de Deus vai trancar o teu coração. E para finalizar, cada olho que está aqui nessa comunhão, o Senhor vai ungir com um colírio celestial. Quando você olhar, você vai enxergar, e o Senhor vai olhar com o olhar dele junto do teu. Em nome do Senhor Jesus, no fim da palavra, receba poder no teu olhar. Tem coisa que a tua boca não vai abrir, mas a hora que você olhar, santo é o Senhor vai olhar contigo. Vocês querem ver isso aqui, irmão? Eu ia encerrar a palavra, mas tem um servo de Deus que desde criança, quando era a minha outra comum congregação, ele contava que tinha um professor que estava assim, sempre reparava numa irmãzinha na faculdade, o porte dela, o testemunho dela, e todos percebiam que ela era uma serva de Deus que não negava o Senhor. Mas veio um rapaz e falou assim: professor, eu desenvolvi um poder que para qualquer pessoa que eu olhar e fazer assim com a cabeça, ela planta no chão, ela cai. Eu tenho esse poder. Falou: não acredito. Pode chamar quem o senhor quiser. E foi falando, e veio um, veio outro, e a irmãzinha ali na comunhão, e o professor falou assim: e você, fulana, você é serva de Deus, todos aqui sabem que você serve a Deus. Todos que vieram aqui, ele derrubou. Você teria coragem de vir aqui na frente dele? Ela falou: Senhor, eu não vou desafiar espírito nenhum, mas seja lá comigo. O Senhor falou para ela: pode ir, bendito é o Senhor. E na hora que ele olhou para ela, ela levantou o olhar e ela falou: Senhor Jesus Cristo, cobre-me com teu sangue e seja o teu olhar no meu olhar agora. Quem caiu foi ele. Aleluia. Pediu uma revanche e caiu de novo. E o Senhor revela no fim dessa palavra: tem espírito castas que vão cair. Não termina esse ano, 3 vezes vai cair.
Sinto o Senhor te dando poder no teu olhar agora, em nome do Senhor Jesus. E sai daqui firme na caminhada da graça, porque nós estaremos na bem-aventurança, na assembleia dos primogênitos. Deus seja louvado.